Essa série de vídeos sobre Salmos tem o objetivo de te ajudar na compreensão da Bíblia de uma forma fácil. Aqui, cada salmo é mais do que uma leitura. É um convite a mergulhar em algo profundo, que atravessa os séculos e toca diretamente os desafios que enfrentamos hoje. Vamos juntos descobrir o que Deus quer revelar ao nosso coração. Você já sentiu que estava no limite? Como se o corpo estivesse fraco, a mente sobrecarregada e a alma em pedaços. É como se os dias se arrastassem e as noites fossem preenchidas apenas por lágrimas. Nada consola. Nem a presença das pessoas, nem o silêncio, nem o tempo. O cansaço já não é só físico, ele é existencial. É nesse lugar de exaustão completa que nasce o Salmo 6. Davi está vulnerável. Ele não se apresenta como rei, mas como homem quebrado. Ele não disfarça, não endurece, não tenta parecer forte, ele apenas clama: Senhor, tem misericórdia de mim. E essa é a beleza do Salmo. Ele nos mostra que Deus ouve não a performance, mas o coração sincero. Versículo 1 diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Explicação do versículo 1 é: Davi começa sua oração pedindo a Deus que o corrija, mas não com raiva. Ele reconhece que precisa de disciplina, porém teme que ela venha carregada de juízo e dureza. O pedido é por misericórdia, por um olhar compassivo que entenda suas falhas, mas o trate com ternura. Hoje, muitos ainda têm a imagem de um Deus severo, que só pune. Mas esse versículo mostra que Deus também é Pai, que trata seus filhos com amor, mesmo quando precisa confrontá-los. A disciplina de Deus não visa punir, ela visa curar e transformar. Versículo 2 diz: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Explicação do versículo 2 é: aqui, Davi expõe sua vulnerabilidade completa. Ele está fraco, não só espiritualmente, mas emocionalmente e fisicamente. O corpo já sente os reflexos da dor interna. Quando ele diz que seus ossos estão perturbados, ele está descrevendo uma angústia tão profunda que adoece até o que sustenta. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Carregam dores da alma que se manifestam no corpo. Davi não se envergonha de admitir isso, porque entende que Deus não exige força, ele acolhe sinceridade. Essa é uma oração que pede socorro total. E Deus responde quando a fraqueza é entregue com humildade. Versículo 3 diz: Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Explicação do versículo 3 é: Davi revela que a dor chegou ao ponto mais íntimo, sua alma está abalada. Ele não entende o tempo da resposta, então pergunta: até quando? Essa pergunta nasce da exaustão, do acúmulo de sofrimento e do silêncio que parece não ter fim. E mesmo assim, ele continua falando com Deus. Isso mostra que fé não é ausência de dúvida, mas persistência no relacionamento com Deus, mesmo quando as respostas não chegam. Esse versículo valida a oração angustiada, o coração cansado e a dor que ainda crê. Perguntar até quando também é orar. Versículo 4 diz: Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Explicação do versículo 4 é: Davi sente como se Deus tivesse se afastado, por isso clama para que ele volte, olhe para ele de novo e o livre da aflição. Ele não pede salvação por se considerar digno, mas apela para a bondade de Deus. É como dizer: eu não tenho forças, mas tu és bom, então me salva por quem tu és. Essa atitude nos ensina a base correta da fé. Não o nosso mérito, mas o caráter de Deus. A benignidade aqui é mais do que um traço de personalidade divina. É a ponte que reconecta o homem quebrado ao Criador restaurador. Versículo 5 diz: Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Explicação do versículo 5 é: Davi usa um argumento sincero. Ele quer viver para continuar louvando. A intenção aqui não é manipular Deus, mas mostrar que a vida dele ainda tem propósito. Ele não pede para escapar da dor apenas por alívio, mas porque sabe que vivo pode continuar glorificando o nome do Senhor.
Em um tempo onde muitos se perguntam por que ainda estão vivos, esse versículo traz um lembrete essencial. Sua existência tem valor porque você ainda pode louvar, amar e refletir a glória de Deus. Viver é oportunidade. Viver é missão. Versículo 6 diz: Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Choro sobre o meu leito. Explicação do versículo 6 é: Davi descreve o que muitos vivem em silêncio, um sofrimento profundo que vira rotina. Ele está cansado de tanto chorar. Suas noites são dominadas por lágrimas e sua cama se tornou um símbolo de dor, não de descanso. Esse versículo é a tradução exata da insônia emocional, do vazio que insiste em ocupar o lugar do sono. Davi nos mostra que é possível levar até isso para Deus. A oração dele não tem filtros, nem tenta parecer bonita. Ela é real. Em tempos em que tantos escondem sua dor por vergonha, esse salmo nos ensina que Deus prefere lágrimas sinceras a discursos religiosos. Versículo 7 diz: Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Explicação do versículo 7 é: a dor de Davi já é visível. Seus olhos estão marcados, consumidos pela tristeza acumulada. É como se ele tivesse envelhecido emocionalmente por causa do que viveu. Ele também cita os inimigos, o que mostra que parte de sua dor vem de ataques externos, de perseguições, de injustiças. Muitas vezes, o que adoece não é só o que sentimos por dentro, mas o que os outros nos causam. E Davi reconhece isso. Ele não tenta espiritualizar a opressão. Ele confessa que está cansado de lidar com tudo ao mesmo tempo. Esse versículo é um retrato de como o sofrimento pode ser visível até quando tentamos esconder. Versículo 8 diz: Apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Explicação do versículo 8 é: aqui vemos uma virada de atitude. Depois de expor a dor, Davi se levanta com autoridade. Ele declara que o Senhor ouviu sua oração e, por isso, já não aceita mais a presença dos que praticam o mal ao seu redor. Ele afasta os opressores não com raiva, mas com a convicção de que Deus está com ele. Isso nos ensina que, mesmo chorando, podemos nos posicionar. A dor não anula nossa dignidade espiritual. Quando temos certeza de que Deus nos escuta, deixamos de implorar por atenção e começamos a viver com propósito. Versículo 9 diz: O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Explicação do versículo 9 é: essa é a afirmação da fé que resistiu à dor. Davi não diz que acha que Deus o ouviu, ele diz que tem certeza. Essa convicção transforma tudo. Mesmo sem ver ainda a resposta concreta, ele declara que a oração foi recebida. Esse é o ponto onde a alma começa a respirar novamente. É o instante em que a fé encontra paz. Em nossa vida, há momentos em que a situação não mudou, mas a confiança muda o nosso interior. Esse versículo ensina que, quando temos certeza da escuta divina, conseguimos aguardar a resposta com coragem e serenidade. Versículo 10 diz: Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Explicação do versículo 10 é: Davi termina o salmo com uma declaração de justiça. Ele não deseja vingança pessoal, mas confia que Deus tratará com rigor aqueles que causaram dor injusta. Ao pedir que seus inimigos sejam envergonhados, ele não fala de humilhação pública, mas da restauração da verdade. É como se dissesse que o que está escondido venha à tona. Esse é um pedido por restauração de honra. Em tempos de tanta falsidade e manipulação, esse versículo nos mostra que podemos confiar em Deus como juiz. Ele vê, ele ouve e ele age, mesmo quando tudo parece calado. Agora que caminhamos verso a verso por esse salmo tão profundo, me diga, com sinceridade, qual parte tocou mais o seu coração? Em qual versículo você se enxergou? Às vezes, é só quando olhamos de fora que conseguimos reconhecer as feridas que estamos carregando por dentro. Davi não escreveu esse salmo apenas para desabafar. Ele escreveu como quem precisava ser lembrado de que, mesmo chorando,
ainda era ouvido por Deus. E talvez seja isso que você também precisava hoje. O Salmo 6 nos lembra que não é a performance que move o céu, é a verdade. Davi não apresentou uma oração bonita, ele apresentou uma oração sincera. Se o que você tem hoje são lágrimas, confusão ou cansaço, isso já basta. Deus não precisa de palavras perfeitas, Ele quer o seu real. Quando você entrega seu estado como está, você abre caminho para ser acolhido de verdade. Davi termina o salmo com fé firme, mesmo sem ver a mudança imediata. Ele diz: "O Senhor ouviu a minha súplica." Isso é poderoso. A dor ainda está ali, mas agora existe uma certeza que sustenta. E você também pode afirmar isso hoje. Não importa como está o cenário ao seu redor, a oração que sai do coração chega até Deus. Confie. Deus escutou você e essa escuta já é começo de cura. Se você chegou até aqui comigo, é porque alguma parte do Salmo 6 encontrou eco dentro de você. Gostaria agora de orar com você, mas não com pressa, mas com verdade. Que essa oração seja o seu espaço seguro. Respira fundo, fala com Deus e deixa Ele cuidar do que você já não consegue mais carregar sozinho. Senhor, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Sem máscaras, sem tentativas de parecer forte. Eu reconheço minha fraqueza, meu cansaço e tudo o que ainda não consigo explicar. Peço que a Tua misericórdia me envolva agora. Não me repreendas com dureza, mas me acolhe com compaixão. Toca na minha alma, Senhor, onde o medo mora, que entre a Tua paz. Onde há perturbação, que venha a Tua ordem. Onde tudo parece escuro, que a Tua luz se manifeste. Eu não peço por merecimento, mas pela Tua bondade. Salva-me por quem Tu és. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Mesmo chorando, eu escolho orar. E mesmo sem respostas ainda visíveis, eu declaro: o Senhor me ouviu. O Senhor aceitou minha oração. E é nisso que eu descanso. Não na mudança do cenário, mas na certeza da Tua presença comigo. Guia meus passos a partir daqui. Me afasta do que me enfraquece e me aproxima daquilo que me cura. Que minha vida volte a ser lugar de louvor, mesmo em meio à dor. Que eu aprenda a me posicionar em fé, mesmo quando tudo parecer silencioso. Obrigado por me ouvir, por me carregar e por nunca desistir de mim. Se essa oração falou com você, saiba que isso não termina aqui. O Salmo 6 foi só uma estação nessa jornada mais profunda com Deus. Ainda há muitos outros salmos que vão tocar partes diferentes do seu coração, que vão curar feridas antigas, trazer direção nova e renovar sua esperança. Então eu te convido, continue caminhando comigo por essa série. Deixe que a palavra vá revelando quem você é e, principalmente, quem Deus é no meio da sua dor. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Que a transformação que começou aqui também alcance outros corações. O Salmo 6 nos mostra que não precisamos esconder nossa dor diante de Deus. Davi não apresenta uma oração forte, cheia de fé aparente. Ele aparece quebrado, cansado, perturbado. Isso nos ensina que o que Deus busca é verdade, não aparência. Se o que você tem hoje é exaustão, confusão, lágrimas ou apenas silêncio, isso já basta para iniciar um diálogo com o céu. Orar é isso, entregar o que se tem, não o que se finge. Davi começa o salmo com lágrimas e termina com certeza. Ele declara que Deus ouviu sua súplica, e isso nos inspira a confiar, mesmo antes de ver a mudança acontecer. Você pode estar no meio do caos, mas ainda assim afirmar: Deus me ouviu. Essa é a força da fé. Ela não depende de circunstâncias, ela se ancora na certeza da presença. Continue orando, mesmo que sua voz seja fraca. Deus não precisa de volume, Ele responde à verdade.